Você já tentou emagrecer várias vezes e desistiu? Já começou a dieta na segunda-feira e quando foi na quinta-feira você desistiu? Ou pior, consegue até emagrecer alguns quilos, mas depois volta a engordar tudo de novo? Então, presta atenção nesse vídeo que eu vou te explicar por que que é tão difícil emagrecer. E não, eu não vou te falar que o problema é falta de força de vontade. O problema, na verdade, está em como o seu cérebro, o seu corpo e as suas emoções aprenderam a lidar com a comida. O que eu vou te contar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o emagrecimento. E no final eu vou te revelar o que funciona de verdade. Então, fica comigo aqui até o fim desse vídeo. Eu sou Renata Palombo, sou psicóloga, naturopata e há mais de 10 anos eu trabalho com comportamento alimentar. E hoje nós vamos falar sobre algo que muita gente sofre em silêncio: a culpa de não conseguir emagrecer. A maioria das pessoas acredita que emagrecer depende de fechar a boca, fazer dietas e comer menos. E de fato, gente, a única forma de emagrecer é comer menos calorias do que a gente gasta. Isso é lógica, é matemática. Nós não podemos negar esse fato, certo? Mas até você chegar neste ponto de conseguir comer menos calorias do que você gasta e de fato começar a emagrecer, há muitas camadas. E se fosse tão simples assim, ninguém sofreria tanto com o excesso de peso e nem tão pouco com o efeito sanfona. Eu quero saber de você, você que está aí me assistindo, há quanto tempo você luta com o seu excesso de peso? Escreve para mim aqui nos comentários. Eu vou falar por mim. Eu sou uma pessoa com tendência a engordar, eu fui uma criança obesa e desde sempre eu luto contra a balança. E quando eu venho aqui falar sobre esse tema do porquê é tão difícil emagrecer, eu sei exatamente o quanto é difícil essa jornada. E a gente precisa lembrar também que hoje o grande problema não é falta de informação. Se a gente pensar friamente, hoje todo mundo sabe o que deveria fazer para perder peso. Beber muita água, evitar açúcar, comer melhor, fazer atividade física. Mas se a gente sabe de tudo isso, por que então é tão difícil? Porque comportamento alimentar e hábitos não dependem só de informação, dependem e muito da nossa situação emocional. E isso muda tudo. A comida, ela não é só comida. Presta bem atenção nisso. O ser humano, ele não come só por fome física. Nós também comemos por ansiedade, por carência, por estresse, frustração, recompensa, tristeza, solidão, prazer, cultura. E sobre esses dois últimos pontos que eu falei aqui, prazer e cultura, eles são tão relevantes nesse processo de emagrecimento que eles mereciam um vídeo só para falar sobre eles. Prazer e cultura. Você quer um vídeo só para falar sobre esses temas? Se você acha que é um tema relevante, você quer saber mais sobre eles, escreve aqui nos comentários que se tiver bastante interesse, eu vou gravar um vídeo só para falar sobre esses dois tópicos. Mas voltando a falar aqui das questões emocionais, você já percebeu, por exemplo, que quando você está nervosa, você sente mais vontade de comer? E geralmente você sente mais vontade de comer comidas calóricas, com muito carboidrato, muita gordura, muito açúcar, ou que depois de um dia muito estressante, o seu cérebro parece pedir comida, como se fosse um merecimento ou uma recompensa. E isso não é falta de vergonha na cara, isso é neurobiologia. Quando nós estamos muito estressadas, o nosso corpo ele libera uma quantidade muito maior de um hormônio chamado cortisol, que é conhecido inclusive como o hormônio do estresse. E esse hormônio, ele tem aí uma capacidade, ele tem um efeito no nosso organismo de aumentar a nossa fome, de aumentar as nossas compulsões, aumentar a nossa vontade por açúcar. Ele também favorece o acúmulo de gordura abdominal, aumenta a ansiedade. Ou seja, quando o corpo ele está em sofrimento emocional, de alguma forma ele interfere completamente no nosso comportamento alimentar. E a pessoa, acaba entrando num ciclo, né? Fica muito ansiosa, come para aliviar essa ansiedade, esse estresse, aí sente culpa, aí fica mais ansiosa, e aí come mais para aliviar essa ansiedade. Enfim, você já viveu isso? Você já se pegou nesse ciclo de estresse, ansiedade e excesso de alimentação? Eu queria, inclusive, abrir um parênteses aqui para te explicar sobre a relação do cortisol com a gordura abdominal.
Quando esse hormônio ele está elevado no nosso organismo, é o hormônio do estresse, né, como eu já disse, quando ele está elevado no nosso organismo, ele vai ter vários efeitos negativos no nosso corpo. E dentre esses efeitos negativos, um deles é favorecer o acúmulo da gordura abdominal. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Se você está com cortisol elevado, mesmo que você faça dietas com restrições muito grandes de calorias, ou que você faça atividade física, ou o cortisol ele vai continuar acumulando gordura no seu abdômen. Você percebe como que é necessário cuidar também das emoções quando a gente fala de emagrecimento? E aqui está um dos maiores erros das dietas. A maioria das pessoas, elas tentam emagrecer sem cuidar também da mente, porque no fim das contas, emagrecer não é só sobre perder peso, entende? Você tenta mudar a sua alimentação sem mudar o seu emocional, sendo que na grande maioria das vezes a sua comida ela ocupa um lugar dentro das suas emoções. A maioria das pessoas usa a comida como anestesia emocional, como conforto, como recompensa, sensações de segurança, válvula de escape. E quando a raiz ela não é tratada, o cérebro ele vai continuar buscando essas compensações. Por isso que muitas pessoas emagrecem e depois voltam a engordar tudo de novo. Inclusive pessoas que fazem uso de medicações para emagrecer e até pessoas que já fizeram cirurgias bariátricas tiveram reganho de peso. Simplesmente porque o problema nunca foi só o peso. Esse vídeo ele tá falando com você? Se ele estiver fazendo sentido na sua vida, deixa um like. Dessa forma, o YouTube ele entende que esse assunto é relevante e ele leva esse conteúdo para outras pessoas. No fim das contas, o que resume tudo isso é que o nosso corpo ele não foi feito para sofrer. Eu preciso te dizer uma coisa: o seu corpo ele não foi feito para viver em guerra. Se você se culpa o tempo inteiro, vive se odiando, vive se criticando, faz dieta por raiva do próprio corpo, o processo vai ficar muito mais difícil. Sabe por quê? Porque ninguém sustenta um processo de autocuidado que foi motivado pelo ódio. Você pode até começar uma dieta motivado pela rejeição do seu corpo, mas você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. E olha que interessante, muitas pessoas acham que elas precisam primeiro emagrecer para depois começarem a se cuidar, quando na verdade é o contrário. Primeiro você aprende a se cuidar e isso vai melhorar a sua relação com a comida, a sua relação com a sua autoestima e a sua relação com o seu próprio corpo. Existe também o excesso de peso emocional. Como psicóloga, eu observo muito isso nas pessoas que eu atendo e que estão acima do peso. Geralmente essas pessoas elas não carregam só um peso físico. Geralmente essas pessoas carregam também problemas emocionais e problemas emocionais há anos. A gente pode ver excessos de responsabilidade, sobrecarga, abandono, traumas, relacionamentos difíceis, e o corpo vai responder a tudo isso. Tem gente que acha que não conseguir emagrecer significa fraqueza, mas na verdade, muitas vezes não conseguir emagrecer significa estar carregando um peso emocional, significa estar em sofrimento emocional. O grande problema é que quando você come de forma exagerada para aliviar algum sofrimento emocional, você até alcança esse alívio, mas esse alívio ele dura ali alguns minutos. Mas a culpa que você sente por ter usado esse recurso para aliviar suas emoções não vai durar só alguns minutos. Essa culpa vai durar por horas, por dias, às vezes até por meses e anos. Ou seja, aquela comida, ela não serviu para te trazer um alívio emocional. Na verdade, você só trocou o motivo do seu sofrimento. Agora, eu vou te contar o que realmente funciona, mas primeiro se inscreve aqui no canal e já compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que quer muito emagrecer. Então, Renata, me conta o que é que funciona de verdade. O emagrecimento saudável precisa olhar para o corpo, precisa olhar para o corpo, sim, mas não deve ser só uma questão de estética, deve ser também uma questão de saúde e de qualidade de vida. O emagrecimento saudável, ele deve olhar também para a mente, para a rotina, para o comportamento e para as emoções. Não adianta olhar só para o que come. Você precisa entender por que você come,
quando você come, o que que você sente antes de comer e quais são as emoções que despertam a sua compulsão. E outra coisa, você precisa entender também que você não precisa de perfeição, você precisa de constância. Não tem como você comer perfeitamente todos os dias, isso é impossível. Então, se você está nesse processo, não se cobre perfeição. As pessoas, elas querem mudar tudo que elas fazem de errado, tudo que elas fizeram de errado a vida inteira em uma semana e querem ter resultados em 2 semanas. E acaba que elas não conseguem alcançar isso, esse imediatismo, elas se frustram e acabam desistindo. Óbvio que não tem como a gente manter uma dieta perfeita, óbvio que não tem como manter uma rotina perfeita. Então, precisamos entender que é um passo de cada vez e que as pequenas mudanças elas precisam ser sustentáveis. As pequenas mudanças constantes, sustentáveis, elas vão funcionar muito mais. E tem algumas outras coisas também que podem ajudar muito nesse processo, como, por exemplo, regular o sono, reduzir a ingestão de ultraprocessados, comer mais alimentos in natura, mais alimentos naturais, comer com atenção, diminuir as preocupações. Será que tudo que você está se preocupando hoje, você realmente deveria estar se preocupando? Será que realmente são coisas que você tem controle, que você pode mudar? Então, muitas vezes a gente acaba carregando preocupações que nem são nossas, que nem deveriam estar fazendo parte da nossa vida. Você também deve buscar fazer atividades físicas prazerosas, reduzir a autocrítica, organizar a sua rotina, ter uma rotina, e um planejamento é extremamente importante nesse processo. E aprender a lidar com as suas emoções sem usar a comida para fazer isso. Isso tudo muda completamente o nosso cérebro e também o nosso comportamento alimentar. E lembre-se de uma coisa muito importante, que olha, um ponto muito importante, presta atenção: emagrecer não deveria ser uma punição. Emagrecer deveria ser uma consequência do autocuidado. E essa ideia, ela fala muito comigo, porque geralmente quando a gente precisa deixar de comer alguma coisa que faz mal para a gente, que a gente sabe que não deveria, a gente sente aquilo como uma restrição, como uma punição, a gente sente aquilo como um castigo e não como uma escolha de amor próprio. Isso não faz toda a diferença? Você já percebeu isso na sua vida? Olha, vamos imaginar uma situação. Você está numa festa, e te oferecem um pedaço de bolo e você está ali num processo de dieta, de emagrecimento. Geralmente, como você se sente ao recusar esse pedaço de bolo? O que eu vejo na minha vida e até na minha prática clínica é que em situações como essa, as pessoas elas se sentem tristes, se sentem muitas vezes constrangidas de rejeitar o pedaço de bolo, sentem que estão magoando a pessoa que ofereceu o bolo para elas, ou se sentem punidas, injustiçadas porque não podem comer aquilo que elas gostam. Eu vou ser sincera aqui com vocês, eu mesma já me senti triste muitas vezes por recusar alguma comida que eu gostava muito. E muda tudo quando a gente muda essa forma de pensar. Quando a gente sabe que deixar de comer aquilo não é um castigo ou uma punição. Deixar de comer aquilo é uma escolha de amor próprio, é uma escolha pela minha saúde. Você não acha que pensar dessa forma faz toda a diferença? Eu quero finalizar esse vídeo te dizendo uma coisa muito importante. Talvez você já tenha fracassado em uma dieta ou talvez até em várias dietas, mas isso só aconteceu porque ninguém te ensinou que você precisa tratar a raiz do problema. Eu tenho uma mentoria de emagrecimento de 3 meses, aonde trabalhamos exatamente o ponto emocional que te impede de emagrecer. E é muito gratificante ver mulheres conseguindo alcançar os resultados de emagrecimento que elas nunca conseguiram antes, só por entenderem que o processo de emagrecimento ele não é só metabólico, mas ele também é emocional. E quando você entende isso, você para de lutar contra o seu corpo e você passa a cuidar dele de verdade. E se você quiser caminhar comigo nessa jornada,
eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo. Já aproveita e me conta aqui nos comentários qual a parte desse vídeo que mais falou com você. Você sente que o seu emocional bloqueia a sua perda de peso? Quem sabe o seu comentário pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like e compartilha com alguém que vive tentando emagrecer e não entende por que não consegue. E aproveita para se inscrever no canal, porque assim você não perde nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo.